Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, sou professora de matemática e hoje nós vamos ter uma aula sobre polígonos. Mas antes de começar o estudo sobre polígonos, nós temos que primeiro saber o que de fato é polígonos, né, gente? Definição: são figuras planas e fechadas, ou seja, limitadas por segmentos de retas, sem curvaturas. Vou ressaltar aqui também, tá, gente, que segmentos de retas também que não se cruzam, tá? Trouxe aqui alguns exemplos, vamos verificar. No primeiro exemplo aqui eu tenho um triângulo. 3 segmentos de retas, fechados, sem curvatura e sem linhas que se cruzam. Então sim, essa minha primeira figura é um polígono. Já aqui a minha segunda figura, vocês já podem ver de cara que ela tem, ó, essa curvatura. Então a gente já descarta, pois essa figura ela não vai ser um polígono. Tenho aqui essa terceira. Ela tem essa ponta meio para dentro, mas sim, é polígono. Por quê? Porque tem os segmentos de retas que não se cruzam e também não existe nenhuma curvatura. Então essa figura plana é sim um polígono. E aqui, olha, já de cara também 2 segmentos que se cruzam. Então também descartado, pois não vai ser polígono. Mas primeiro a gente tem que relembrar os elementos de um polígono. A gente sabe que polígonos são figuras planas e a gente vai relembrar os elementos que compõem a figura plana, que são, no caso, a vértice, o ângulo e os lados. Em todo polígono encontramos 3 elementos, que é a vértice, o lado e os ângulos, como eu já falei. Nós vamos relembrar o que é cada um deles. O vértice é o ponto em que 2 ou mais retas ou arestas se encontram. O lado é correspondente a cada segmento de reta que une vértices consecutivos. E o ângulo é a medida de abertura entre 2 segmentos de reta. Eu usei aí o exemplo do triângulo. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o triângulo para vocês. É bem mais fácil da gente ver no nosso dia a dia. E aqui a gente vai identificar os vértices. O que seriam os vértices? Como eu disse, é o ponto de encontro de 2 semirretas, que seria então, ó, onde elas se encontram, seriam os bicos. Esses são os vértices. E eu nomeio os vértices com as letras maiúsculas. Então, eu posso nomear aqui como A, B e C, né? São os pontos do vértice desse triângulo. Como também tem os lados. Os lados são os segmentos de reta. É exatamente, ó. Aqui eu tenho o lado AB e a gente identifica como AB e um traço em cima, que é o segmento da reta AB. Desse lado eu vou ter o AC e aqui embaixo eu vou ter BC. Então nesse triângulo eu tenho 3 vértices e 3 lados, lado AB, AC e BC. Como eu também vou ter os ângulos, tá, gente? Não esquecemos dos ângulos. E os ângulos, como que a gente identifica os ângulos, né? A letrinha com o chapéuzinho em cima. Eu vou ter então o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Vou colocar aqui o L de lado, o A de ângulo e o V de vértice. O vértice A, o vértice B e o vértice C. Vale observar, gente, que o quê? O nosso polígono ele tem que ter o mesmo número de lados, de ângulos e de vértice. Então, se eu tenho aqui 3 vértices, eu vou ter, consequentemente, 3 ângulos e 3 segmentos de reta. Obrigada, então, por assistir essa aula, gente, e até a próxima.